O ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, é o novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. É a primeira vez que um brasileiro comanda o BID, que é responsável por financiar a longo prazo o desenvolvimento econômico e social da América Latina. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o ex-presidente do Banco Central, sócio da Tendências Consultoria Integrada, o Gustavo Loyola. Gustavo, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo. Houve uma pressão muito grande ali, né, agora, desde que Lula ganhou as eleições, para que houvesse uma mudança nesse debate, justamente porque Ilan foi indicado pelo governo anterior. Mas, ao fazer as primeiras propostas, ao dizer ali o que ele pretende trabalhar em suas políticas, ele fala sobre combate à fome, sobre desenvolvimento entre os países, sobre preservação ao meio ambiente, que tem bastante a ver também com essa agenda que Lula diz que vai favorecer em seu governo. Como é que você está analisando essas questões? Muito bem-vindo. Obrigado. O Ilan é um economista muito competente, que tem uma visão global, não é simplesmente um especialista em economia monetária, né? Ele foi presidente do Banco Central aqui, tem muita experiência em organismos internacionais, então é um nome, vamos dizer, adequado para presidir o BID e levar o banco a essas agendas, né, que tem a ver com o desenvolvimento sustentável, né? Seja em termos de combate à pobreza, a preservação do meio ambiente, infraestrutura, né? Então, acho que foi uma escolha muito feliz a do Ilan. Pela primeira vez, como vocês mencionaram, o Brasil preside a instituição, né, que foi criada, vamos lembrar, em 1960, como resultado da Operação Pan-Americana, lançada lá em 1958 pelo presidente Juscelino Kubitschek, e o Brasil nunca havia presidido a instituição. Então, acho que foi uma grande escolha. O banco vai se aproveitar muito disso, vai ter um período muito, muito positivo, e para o Brasil também será muito positivo a gestão do Ilan. Gustavo, bom dia, obrigada por falar com a gente. Quais são as prioridades que você vê para essa gestão do Ilan e como que isso deve acontecer, ao longo de quanto tempo, como que isso funciona na prática? Bom, o BID é uma das principais instituições financeiras de apoio ao desenvolvimento da América Latina. Na realidade, há outras instituições que atuam aqui também, como o próprio Banco Mundial, mas o BID tem um foco específico no nosso continente, né? E como eu mencionei há pouco, o BID é focado em programas de desenvolvimento sustentável, né? Um banco que começou muito vocacionado para a área de infraestrutura, mas que com o tempo foi alargando o seu campo de atuação e tem aí hoje preocupações também muito fortes no campo social, né? Na questão ambiental também, ou seja, é um conceito mais de desenvolvimento sustentável, né? Em que você inclui as parcelas mais pobres da sociedade, né? Um desenvolvimento que não seja discriminatório. Eu acredito que essa é a agenda que o Ilan tem à frente, né? Claro que tem todas as questões relacionadas à própria natureza do banco, a questão dos empréstimos, da solidez da instituição, né? Da captação de recursos adicionais para a instituição. Acho que isso é um trabalho importante, mas do lado aí do desembolso de recursos, acredito que essas são as prioridades, né? Poderíamos citar outros, como, por exemplo, apoio à integração maior do comércio na América Latina e tal, mas acredito que essa é a agenda principal, né? Gustavo Loyola, temos aqui também a participação da nossa analista de economia, Priscila Yazbek. Fala aí, Pri.
Loyola, obrigada pela sua entrevista. Queria te perguntar sobre o nosso cenário do Brasil como um todo, aproveitar a sua expertise, a tua liderança aí à frente das tendências, também tua experiência no Banco Central, para entender um pouco do momento que a gente está vivendo, porque essa própria história do BID também foi uma história um pouco conturbada, né? A gente teve uma indicação feita pelo governo Bolsonaro, depois o Guido Mantega tentando pedir um adiamento dessa votação para indicar um candidato do PT para o BID. Isso trouxe ali um risco de que o BID não tivesse uma presidência do Brasil. Isso também queria fazer uma conexão com o que aconteceu na COP, né? Em um momento, Lula com um discurso muito aclamado na quarta-feira e depois um discurso muito criticado na quinta, quando ele fala da questão fiscal. Como que você acha que fica a nossa política econômica daqui para frente e também essa agenda externa? O Brasil ele pode se destacar ainda mais na agenda externa? Os riscos internos, os riscos fiscais podem atrapalhar esses planos? Sem dúvida, o olhar mais para o social, para o meio ambiente do novo governo é bem-vindo, né? Eu acredito, como a gente falava a respeito do BID, que o desenvolvimento tem que ser sustentável em todas as suas dimensões, né? Mas uma dessas dimensões importantes é a questão fiscal. Esse desenvolvimento ele tem que ser financiado adequadamente. Não pode levar o país ao excesso de endividamento e à desorganização monetária, né? A desorganização macroeconômica. Então, é por isso que o presidente não pode falar contra a responsabilidade fiscal. Ao contrário, o presidente eleito deve manter, vamos dizer assim, manter o compromisso, né, ou ter um compromisso firme com a responsabilidade fiscal, que, na realidade, não conflita, né, com políticas sociais, de jeito nenhum, né? A questão é como escolher prioridades, né, é como financiar essas políticas, e para isso a gente precisa de reforma, né, nos gastos públicos, que mudem a composição do gasto público e que também, né, alterem a tributação no Brasil, a nossa política tributária, mas jamais abrir mão da responsabilidade fiscal. Então, por isso que quando o presidente fala contra a responsabilidade fiscal, seja de maneira direta ou indireta, os mercados reagem negativamente. Mas o que a gente aprendeu ali do primeiro mandato do presidente Lula, principalmente, é que ele é um político pragmático, né? E que muitas vezes ele faz discurso de acordo com a plateia que o está escutando naquele momento, tá? Então, a gente não pode ainda extrair aí vamos dizer assim, uma ideia muito clara de como vai ser a política econômica do próximo governo. Vamos esperar um pouco, vamos esperar a escolha do novo ministro para a gente ter uma ideia mais precisa disso, né? É nesse ponto que eu gostaria de tocar com você, Loyola, porque nós tivemos então Ilan Gondifai eleito com 80% aí dos votos para o BID. Aqui no Brasil há uma pressão para que Lula apresente os nomes que vão assumir os ministérios, principalmente o Ministério da Fazenda. De que forma que isso pode interferir no possível diálogo ou como essas questões se conectam? A escolha de um nome aqui com brasileiros que estão também e foram eleitos no caso, por exemplo, mais especificamente, do BID, Ilan Gondifai. Bom, eu acho que o elo principal é a escolha de pessoas, de economistas, de pessoas que têm perfil técnico e que, por outro, tenham também experiência nos assuntos de governo, né? Então, o nome ideal, vamos dizer assim, para o Ministério da Fazenda ou da Economia, não sei se vai continuar existindo, provavelmente não, será o de uma pessoa, né, que ao mesmo tempo tem a capacidade de formar uma equipe econômica bastante sólida, né, e dialogar com o Congresso, porque todas as grandes políticas, né, as principais políticas econômicas do Brasil dependem do Congresso. Nós estamos aí, como vocês noticiaram há pouco, na discussão da PEC, do orçamento, né, do ano que vem, na questão da PEC aí para viabilizar
a continuação do pagamento do auxílio de R$600, etc. Então, isso mostra, né, a importância que se tem de um dia política pelos economistas, né, ou pelos técnicos que estejam à frente do Ministério da Economia ou do Ministério da Fazenda, né? Muito bem, a gente conversou com o ex-presidente do Banco Central e sócio da Tendências Consultoria Integrada, o Gustavo Loyola. Loyola, muito obrigada pela sua participação aqui. Até uma próxima, um ótimo dia. Até a próxima, muito obrigado.